boa noite, bom dia, boa tarde, no momento que você estiver vendo aqui o vídeo. Eu sou Daniel Brano, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Daniel Brano Oficial, absolutamente tudo sobre Botafogo. Então é o seguinte, cara, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente falar aqui. Você não vai, assim, não vai te custar nada, é gratuito, você vai aqui interagir com a gente, trocar essa ideia. Se você gostar, você continua, se não gostar, continua também, para me ajudar. E também coloque aí o seu nome, a cidade de onde você está falando no comentário, que eu vou te mandar um salve aqui no início do vídeo. E os abraços dessa vez vão para o Daniel Bador, de Belo Horizonte, Minas Gerais, para o Bento, que mandou um abraço, pediu um salve para a rapaziada lá de Niterói também, para a rapaziada da Beer Fogo, que me pediu essa moral aí no jogo de basquete, pediu a moral no jogo de basquete que aconteceu, o primeiro jogo da final do Sul-Americano. O Botafogo levou a pior nesse primeiro confronto, vai ter que dar o gás e correr atrás de prejuízo nos dois próximos jogos que acontecem em São Paulo. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no Botafogo de maneira geral. Esse vídeo ele não tem, assim, um tema totalmente específico, ou 2, 3 temas. Ele é um vídeo de uma reflexão que a gente vai fazer aqui em pouco mais de 10 minutos, que eu acho muito, mas muito necessário. Vamos lá, gente. Eu comecei, né, não comecei, mas eu desenvolvi o último vídeo, né, falando sobre como as pessoas elas tratam, né, certas digamos, vozes, né, tanto na arquibancada quanto na cobertura específica de clubes de futebol. E eu tô falando aqui do Botafogo, né, em que no início do ano, né, havia uma tendência para você chamar as pessoas para o estádio, e aí eu recebi bloco e recebi um follow de muita gente que dizia que eu era acomodado, né, porque eu tinha o discurso de que eu não podia obrigar ninguém a ir no estádio. Eu podia falar que era importante, claro que é importante ir ao estádio, né? Mas aí quando eu não fazia uma ênfase em relação a isso, me chamavam de acomodado. Né? E eu recebi alguns comentários no meu último post, né? Logo após a partida entre Botafogo e Atlético Mineiro, né? Em que as pessoas me cornetavam, né? Falando e algumas dando a entender que eu era vendido, né? Por chamar as pessoas para irem ao jogo do Botafogo e que era uma injustiça eu fazer isso. Né? Gente, numa boa. Se já há uma discussão acerca de chamar ou não chamar, convocar ou não convocar, fazer esforço para que as pessoas se deem ao trabalho, se liga nisso, nessa ação, né, que é realmente uma ação, você se dar ao trabalho de ver o seu time de coração dentro do estádio de futebol, é porque tem alguma coisa errada. Né? Isso a gente vê hoje, neste momento, tanto na torcida do Botafogo, quanto na do Fluminense, quanto na do Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso, gente? O botafoguense, ele não tem paz, né? E aí eu vou me abster de falar do vascaíno, do tricolor, mas eu acho que o botafoguense, ele não tem paz e o botafoguense está em constante guerra com o que é o Botafogo há muito tempo. Há muito tempo. Até em dias de bons momentos, né? Até em dias em que há notícias boas, né? Você tem sempre alguma coisa para estragar ou para preocupar, deixar o botafoguense aflito. Eu vou dar uma ideia, né? No dia em que o projeto dos Moreira Salles lá ficou pronto, o Botafogo deu nota oficial, foi lá para julho, foi no dia da minha formatura, inclusive, eu fiz aqui um vídeo explicando, e no mesmo dia saiu a notícia de que o Eric estava vendido, estava emprestado pelo Palmeiras para um time do Japão. O Botafogo ia passar a temporada inteira sem o Eric. Então é basicamente isso, o botafoguense não tem paz para comemorar absolutamente nada. Né? Se foi um alívio o botafoguense ver esse time horroroso, né, com todo respeito a quem trabalha lá dentro, que eu sei que sua pra caramba, mas é um time muito abaixo do que propõe a história do Botafogo, se salvando com 2 rodadas de antecedência, o que é um milagre, né, você não tem paz, porque o time continua com um desempenho horroroso, vê a equipe descendo na tabela de classificação e podendo perder a Sul-Americana para um rival, vê toda essa questão aí da expectativa em prol de um projeto novo, uma vida nova de 2020, algumas notícias que são muito insatisfatórias, e de 2 dias para cá, cara, é só notícia preocupante, é só notícia para deixar a gente com dor de cabeça, é só notícia para deixar a gente aflito, é só notícia para fazer com que o torcedor realmente veja a questão de você ir a um jogo, a última rodada, né, Botafogo e Ceará, né, por mais que você tenha a questão da Sul-Americana, você não tem mais um risco de queda, né, não é mais uma questão de sobrevivência. O botafoguense, ele pensa 2 vezes antes de ir para o estádio, né? Ele pensa se ele vai ou se ele... porque ele, com certeza ele vai passar algum tipo de raiva, né? Por mais que o Botafogo possa vencer o jogo, né, o botafoguense ele sempre vai ter alguma coisa para deixá-lo chateado, né? E essa que é a grande questão. E aí você você colocar na cabeça desse cara que ele tem que ir ao jogo, gastar dinheiro com transporte, gastar dinheiro com comida, gastar dinheiro com ingresso,
gastar dinheiro, tempo de lazer e de folga num domingo com a família, para se estressar. É porque realmente, cara, é um trabalho. Ele tá indo exercer uma função e não ter o prazer de ver o time de coração dele jogar, cara. Então tem alguma coisa muito errada com o Botafogo e não é de hoje, cara. Há muito tempo. Mas a gente já tá tão saturado que 2019 ele representa tudo isso. Eu acho que 2019 ele foi um simbolismo de absolutamente tudo que deu de errado na história do Botafogo nos últimos 20 anos. Né? É simbólico um campeonato carioca michuruca que o Botafogo fez nas mãos do Zé Ricardo. Assim como foi simbólica mais uma eliminação para um time pequeno na Copa do Brasil e justamente para o Juventude, que a gente foi vice-campeão em 99. Parece que é um karma. Mais uma eliminação numa Sul-Americana, um campeonato brasileiro horroroso, quase sendo rebaixado. Então, e aí dentro das notícias boas que o Botafoguense pode ter nessa virada do ano, a gente vê uma penca de coisa aí degringolando. O Thiago Franklin soltou no canal do TF, também o Globo Esporte soltou, também teve o Fogão Net. Cara, cláusula de contrato isso daí foi uma notícia de primeira mão do Thiago Franklin. Cláusula de contrato que beneficia Diego Souza e Cícero a renovarem os contratos. Fica na mão dos jogadores a renovação do Diego Souza até 2020 e do Cícero até 2021, possivelmente. Aí o Fogão Net, né? Você vê o Carly. Joel Carly, ele ficou afastado, né? Uma penca de jogos por conta de suspensão, por conta de cartão amarelo por reclamação, por conta de cartão vermelho em Sul-Americana depois de agressão, por conta de todas as lesões que ele teve ao longo da temporada. E ele cumpriu 60% dos jogos da temporada e conseguiu aí uma renovação de 8 meses de contrato. O contrato dele até o início de 2021, vai até dezembro agora, 2021. Com todo respeito ao Carly, a toda a história, digamos, o comprometimento que ele tem com a camisa do Botafogo, mas é um cara que vem decaindo no nível técnico e já não é um menino, né? Tá chegando aí, tá chegando aí ao fim de carreira, né? Já passando dos 30 anos, já tem mais de 30 anos. A questão também do Gabriel, que o Gabriel ele pode, o Atlético Mineiro vai solicitar a volta dele, apesar de eu realmente acreditar que o Gabriel vai continuar no Botafogo, mas sinceramente são situações assim que vão realmente conturbando e transbordando um copo d'água dentro de notícias e notícias ruins. E logo após um jogo complicado contra o Atlético Mineiro. Para completar, é cagada atrás de cagada. Você vê o Anderson Barros, né, podendo continuar no Botafogo. Alberto Valentim, mesmo em tom de despedida, você tem uma descoberta aí no UOL pelo Bernardo Gentili, uma multa aí milionária, né, em relação a uma possibilidade aí de rompimento do contrato que vai até 2020. Quem faz esses contratos, cara? Justamente, né, a diretoria do Botafogo, mais Botafogo, junto do Anderson Barros, que muita gente acoberta, fala que ele é o senhor supremo do desenrolado com os jogadores. Pelo amor de Deus, cara, a gente não tem que passar pano pra esse tipo de cara. Por mais que seja verdade, você tem a declaração do Ricardo Rotenberg. Cara, por que um cara desse vai abrir a boca logo agora, cara? Às vésperas dos 12 últimos jogos da temporada, às vésperas do último jogo da temporada do Newton Santos, com a torcida precisando apoiar. Cara, essa declaração ela foi infeliz, né, repito, né, de um vice-presidente que hoje é do futebol, mas é um VP comercial, de marketing. É um cara que pensa na imagem do Botafogo para captar recursos. E o cara dá uma declaração dessa podre, às vésperas do último jogo do Botafogo na temporada. E aí? E aí que o cara tirou basicamente 10, 15 mil pessoas desse jogo. Uma campanha que a gente poderia ter aí 30 mil pessoas no estádio, eu duvido muito. Aí vamos pro fogo na rede, né? Os jogadores do Botafogo precisando aí pagar o salário, receber os funcionários, os jogadores, os atletas, comissão técnica, né? O Botafogo ele é um filme de terror, como disse o Thiago Pinheiro. Vou até deixar aqui, né? O Diego do Fogo na Rede noticiou que os jogadores os funcionários do Botafogo ficaram horas e horas, né? Esperando para receberem realmente os cheques, né, com os pagamentos que caem agora desse início de mês, referentes ao mês de novembro, né? Então, cara, é só notícia ruim atrás de notícia ruim. Portanto, a única coisa que eu peço em relação a vocês que me assistem, né, não peçam para que eu tenha jogo de cintura para eu me posicionar em certos momentos. Eu acho que a gente tem que falar aqui, a gente tem comprometimento com a verdade. A gente tem que ter comprometimento com a discussão realista acerca do que acontece no Botafogo, independentemente das coisas que acontecem. Tá me entendendo?
Né? A galera fala que eu tenho que evitar falar uma coisa para incentivar tal coisa, e que eu não devo evitar falar tal coisa para não incentivar outra. Então, cara, não adianta, né? Quando você fica culpando terceiros, Daniel Brown, Thiago Franklin, culpando o mascote, culpando, enfim, né? Quando você fica tentando culpados demais para a situação do Botafogo, é porque o próprio Botafogo ele não se ajuda em relação a sócio-torcedor, em relação a time, em relação à comissão técnica, em relação à estrutura, salários, finanças, absolutamente tudo. O último exemplo, né, foi a citação aí de algumas pessoas, né, inclusive do Matheus Medeiros, de alguns colegas nossos, em relação a uma possibilidade, né, de um novo balanço em que o Botafogo pode ter, o mais Botafogo ele poderia ter alcançado aí os incríveis 1 bilhão de dívida nos últimos anos, aí acumulado, se você colocar em contas aí tudo que o Botafogo deve e tudo mais, o passivo circulante, tudo. Né? Eu também não sou um expert em contas, né? Mas há uma possibilidade disso. E aí, quando se trata, né, de prejudicar a imagem do mais Botafogo, né, aí eles correm para fazer a nota oficial. Isso daí é óbvio. Mas eu não vejo o clube se posicionando assim, se prontificando a ajudar torcedores com dificuldades no sócio-torcedor. Eu não vejo o clube se prontificando, se movimentando a ajudar torcedores com dúvida nos ingressos, no estacionamento do estádio. Eu não vejo o Botafogo se posicionando com essa rapidez em relação à nota oficial quando é para proteger os seus torcedores. Por exemplo, na partida entre Botafogo e Fortaleza, que houve um caos do lado de fora e não teve um pedido, como a gente viu, por exemplo, o pedido por parte da torcida do Flamengo em alguns jogos, né, da diretoria do Flamengo, em alguns jogos deste ano. Não estou colocando a diretoria do Flamengo como santa, né, mas pelo menos eles jogam junto com o lado de lá. Né? A diretoria do Botafogo ela parece que está contra a torcida do Botafogo e tentando ofuscar tudo que a torcida fala. E aí, quando a torcida fala uma coisa que pode ter sentido depois de um levantamento daqui a alguns meses, é nota oficial para tentar desmistificar. E num dos trechos, cara, eles falam, cara, é uma coisa bizarra essa nota oficial. Colocaram uma nota oficial aqui, ó, Vice-Presidência de Finanças esclarece informações relativas à dívida do clube que circulam nas redes sociais. Na hora que alguém fala de algum erro do Mais Botafogo, eles fazem a nota oficial na hora, com tudo bonitinho, com gráfico, o cacete A4, né? Vamos lá que é o item 4, que pra mim é inacreditável. Eles nunca têm culpa de nada. A culpa é de todo mundo, menos do Mais Botafogo, que transformou o clube num caos nos últimos anos. A evolução observada demonstra a responsabilidade e o rigor da atual diretoria, bem como da anterior, falando da do CEP, em relação ao controle do endividamento do clube, em que pese todas as dificuldades para o aumento de receitas. Né? Então, as dificuldades para o aumento de receitas não é por conta da inoperância deles em captar patrocínio, né? Eles não têm responsabilidade de nada. Eles adiantaram cotas do dinheiro que deveria ser recebido hoje, e aí a culpa não é deles de não ter conseguido preencher esse buraco que eles mesmos fizeram. Cara, é uma loucura. E aí eu te pergunto, cara, o que vai ser do Botafogo? O que vai ser do Botafogo daqui a alguns meses? Né? E é por isso que eu estou tentando não me desesperar em relação a essa notícia. A SA vai ser em abril, né? Vai ser em março. Cara, sinceramente, eu tenho muito medo de não ter e aí o clube acabar. Né? Mas que pelo menos aconteça isso, se for em março, se for em abril, se for em maio, né? Que pelo menos isso aconteça. Esse aporte financeiro ele tem que acontecer para o Botafogo não acabar. Nas mãos desses caras o Botafogo está acabando. E é basicamente isso. Não fosse esse projeto proposto pelos Moreira Salles, o Botafogo hoje estava acabando. Entendam isso. E a gente tem que tentar pensar de alguma forma em como que a gente vai ter paz. Né? Sem 2020, sem 2021, mas pelo menos que a gente possa ter paz e voltar a ter orgulho disso tudo aqui que a gente fala, que a gente ama, que a gente vive. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Falei que o vídeo ia ser um pouco breve, mas passou aí um pouco do ponto. Acabei querendo falar um pouco mais e amanhã vocês fiquem ligados que vamos colocar aqui algumas coisas sobre esse Botafogo e Ceará, o que o Botafogo vai ter que fazer e o que o Botafogo tem a ver com a vida de outro clube que está brigando para não cair, que é o Cruzeiro, e também o Ceará, que o Botafogo obviamente enfrenta. Valeu!